Muita gente acha que só precisa se preocupar quando sente dor de dente. Mas a verdade é que a doença que mais faz as pessoas perderem os dentes não dói no começo. Ela é silenciosa e quando você percebe, pode ser tarde demais. Hoje eu vou te mostrar alguns sintomas da periodontite, como ela progride e o que pode acontecer se ela não for tratada. Mas o que seria a periodontite? Toda periodontite se inicia através de uma gengivite, que é a inflamação da gengiva. Então, a gengiva, ela começa a ficar avermelhada, ela começa a ter uma coloração vermelha e começa a ter sangramento na sua escovação. Isso daí já demonstra que você já começa a ter um problema, mas você ainda não teve a perda do osso. Ou seja, você ainda está num estágio inicial. A gengiva está avermelhada, mas o osso que está em volta do dente ainda está íntegro. Mas, se ela não for tratada, você começa a ter a perda do osso em volta dos dentes. Imagine uma guerra, uma batalha acontecendo entre um exército e outro. Não é verdade que quando existe uma batalha entre dois exércitos, os prédios que estão em volta são destruídos? É o mesmo que acontece na nossa boca. Então, nós podemos ver nesse modelo o osso de uma gengivite e o osso de uma periodontite inicial. Você pode perceber que os dentes ficam mais expostos. A gengiva, ela fica mais avermelhada e fica mais descolada, com essa aparência aqui. Já a periodontite moderada, a perda desse dente, desse osso, é maior. E quando você tem a perda desse osso um pouco maior, pegando aproximadamente metade do tamanho da raiz do dente, é como se metade de um prédio tivesse sido destruído. E é assim que ela começa a evoluir. Já na periodontite avançada, os dentes ficam moles. O osso de suporte fica bastante destruído. E o risco de perder o dente é real, como vocês podem ver neste modelo aqui. Praticamente toda a raiz do dente ela fica exposta. É como uma casa. Se a fundação começar a ceder, as paredes começam a rachar. Na boca, os dentes são as paredes. E o osso e a gengiva são como uma fundação. Muita gente pensa, bom, se eu perder o dente, tem um implante e está resolvido. Não vai resolver um problema. Você vai criar dois problemas. Por quê? Você vai realmente colocar um dente no lugar do outro. Mas o implante tem um problema. Parece até redundante, mas é o real problema dele. Ele não é o dente. Por que nós dizemos isso? Esse modelo vai nos ajudar a identificar. Vocês podem observar que é um modelo de um dente normal e um dente com cárie. Ambos os modelos têm uma linha roxa em volta da raiz do dente que fica entre o osso e o dente. Esse roxo representa o ligamento periodontal. O ligamento periodontal é uma região vascularizada que segura o dente no osso. Se ela é uma região vascularizada, ela serve como avenidas para que as células de defesa do nosso organismo possam chegar rapidamente quando tem um problema. É como se fosse um banco que está sendo assaltado, mas está localizado numa avenida. Então a polícia consegue chegar rapidamente. Mas o implante não tem esse ligamento periodontal, ou seja, ela não tem uma região vascularizada, ela não tem acesso. É como se fosse um banco num bairro, naquelas ruas estreitas com os carros estacionados em cima da calçada e que nas ruas passa apenas um carro. A polícia, nesse local, chega mais devagar caso um banco exista e esteja sendo assaltado. É o que acontece no implante. Por isso que você resolve um problema. Você faz com que um dente seja substituído por outro, mas você cria dois, porque se você perder um dente por uma doença periodontal numa região vascularizada em que as células de defesa chegam rápido, vai acontecer pior com o implante que não tem essa região vascularizada e, obviamente, as células de defesa vão ter mais dificuldade de chegar. Trocar um dente por um implante é como trocar um joelho natural por uma prótese. Funciona? Funciona, mas exige mais cuidado por causa do risco da periimplantite. Periimplantite é quando a batalha acontece no osso em volta dos implantes. Ou seja, o osso em volta dos implantes também pode ser destruído
caso a pessoa desenvolva o problema da doença na gengiva. Então, o implante pode ter o mesmo destino de um dente perdido. Porém, o implante custou muito mais caro que o próprio dente que nós ganhamos de graça. Mas existe um tratamento moderno, o TPNC, a terapia periodontal não cirúrgica. Antigamente, era feito o famoso RAR, ou seja, raspagem e alisamento radicular. Um tratamento dolorido, manual, em que a gente dividia a boca por locais ou por regiões, em que a gente fazia uma região por vez. Hoje não. Hoje nós conseguimos resultados excepcionais através do RM 3 em 1, que é o reequilíbrio microbiano, em que numa única sessão removemos todo o tártaro, removemos o biofilme dental desequilibrado a nível microbiano e fazemos o polimento das restaurações. Conseguimos resultados excepcionais como este que eu vou mostrar para vocês agora. Esse daqui é um caso que nós tivemos numa casa de repouso, em que no resultado, após o RM 3 em 1, conseguimos esse brilho nos dentes e conseguimos estabelecer a saúde, pois eliminamos a causa do problema da inflamação gengival, que é o biofilme desequilibrado. Então, quando conseguimos esse resultado sensacional, nós conseguimos reequilibrar o biofilme dental e assim estabelecer saúde e principalmente manter em saúde. É um tratamento mais rápido, menos invasivo e muito mais eficaz, pois em uma única sessão conseguimos resolver todo o problema da inflamação da gengiva. E muitos pacientes relatam melhora já nas primeiras sessões. A gengiva fica mais clara, menos sangramento, hálito fresco e, como vocês puderam observar, conseguimos também maior brilho dos dentes, além da sensação do dente ficar mais claro, porque o biofilme dental contaminado é como se fosse um isofilme que nós colocamos no para-brisa do carro, aquela película mais escura que muitos motoristas colocam para se proteger do sol. E também conseguimos controlar a inflamação e, em alguns casos, o próprio corpo consegue se regenerar. Ou seja, há um crescimento ósseo. É possível até que o osso que havia sido perdido volte a se formar. Não é milagre, é apenas ciência. E qual seria o próximo passo? O diagnóstico. Para isso, precisamos fazer a sondagem. O que seria a sondagem? A sondagem é exatamente esse exame que eu estou mostrando para vocês agora, em que nós vamos ver quanto tem de nível ósseo que segura os dentes na boca. Se você me perguntar, será que eu vou salvar esse dente? Eu respondo, a sondagem tem a resposta. Porque através da sondagem nós conseguimos fazer o seguinte exame chamado periograma. O periograma, ele é um exame que nos ajuda a ter um mapa de como está a sua boca. Quanto de osso tem, quanto de inserção tem e como nós podemos fazer para salvar um dente que esteja numa condição mais difícil. Esse exame é tão importante que nós fazemos todas as vezes antes de iniciar o RN 3 em 1. Nós que somos dentistas que salvam dentes, nós fazemos exames para saber como está realmente a sua condição. Inclusive, exames como as radiografias, como essa aqui. Porque nas radiografias, nós conseguimos diagnosticar problemas como periimplantite muito antes deles estarem no estado mais grave. A periodontite ou a periimplantite não dói, mas quando você percebe, pode ser tarde demais. Eu tava com um dente condenado, 3 dentistas já tinham informado que teria que fazer a extração. Deu um probleminha num dente e já falaram que eu tinha que arrancar os 4 dentes da frente. Já não aguentava mais pisar dentro de um consultório e ter que levar um monte de picadas na gengiva por causa das anestesias para fazer a raspagem. Depois de ter passado por muitos dentistas, já é uma caminhada de uns 5 anos mais ou menos. O diagnóstico era que eu ia perder todos os meus dentes. Ainda não satisfeita, eu achei a doutora Cristina na internet. E aí ela disse que nem todos os pacientes precisavam arrancar os dentes e falou da importância da manutenção. Foi assim que eu cheguei no Rafael, aluno dela. Então a gente começou com as manutenções, sem sofrimento. Não levei mais nenhuma picada de injeção na minha gengiva. Meus dentes estavam moles já. Eu não comia nem maçã. E hoje eu me sinto super segura, meus dentes endureceram novamente. Eu como maçã e como tudo com tranquilidade. Voltei a sorrir. Salvou meus dentes, tá ótimo, tá no lugar, certinho, perfeito. E hoje os meus dentes estão firmes, graças ao meu doutor.
Então, se você percebeu alguns desses sintomas, como sangramento na escovação, mau hálito, dentes moles, gengiva avermelhado, não espere a situação piorar. Clique no botão aqui embaixo, preencha o formulário de pré-atendimento e um dentista que salva dentes vai falar com você pelo WhatsApp e vai marcar a sua avaliação. O melhor dia para cuidar da sua saúde bucal é hoje.